Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério e fundamental: a segurança no corte de cana-de-açúcar. E para guiar nossa conversa, vamos usar a norma regulamentadora 31, a famosa NR31, que é quem dita as regras para proteger quem trabalha no campo. E não dá para começar de outro jeito, né? A gente está falando aqui de algo que, no fim do dia, salva vidas. Cada detalhe que vamos ver, cada regra tem um único objetivo: garantir a saúde e a integridade de milhares de trabalhadores. Bom, para entender a importância da segurança, primeiro a gente precisa entender como é o trabalho em si. Qual é a rotina? O que essa atividade exige do corpo de quem está lá no campo, dia após dia? Olha, a base do trabalho é muito manual. É o corte da cana, usando facão ou podão. Depois vem a limpeza, para tirar as folhas. Aí tem que organizar tudo em feixes e muitas vezes carregar esses feixes, mesmo que por uma distância curta. E agora veio o ponto-chave. Tudo isso acontece debaixo de sol, a céu aberto. O esforço físico é imenso, é constante. E para completar, o terreno muitas vezes é irregular, cheio de buracos. Essa combinação toda é que torna os cuidados tão necessários. É aí que a NR31 entra com força. E com um cenário desses, é claro que os riscos aparecem. São muitos, na verdade. A gente pode dividir esses perigos em quatro grandes grupos: os riscos físicos, os de acidentes, os biológicos e os ergonômicos. Vamos olhar cada um deles. Então vamos lá, um por um. Entender de onde vem cada perigo é o primeiro passo. E o mais importante, para saber como se proteger de verdade. Começando pelos riscos físicos, os mais óbvios são o calor e o sol forte. O calorão pode causar desidratação, exaustão. Já o sol direto na pele pode levar à insolação, dar cãibras e, claro, se tiver máquina por perto, ainda tem o barulho constante, que é outro risco físico. Agora, os acidentes. E aqui a coisa fica bem séria. A gente está falando desde cortes graves com as ferramentas, que podem até causar amputações, até quedas por causa do terreno. Sem contar folhas ou poeira que podem voar nos olhos e, claro, o risco de encontrar animais peçonhentos. E isso já puxa o gancho para os riscos biológicos. Não são só as cobras ou os insetos. Existe também a exposição a micro-organismos que ficam ali na terra, na poeira, e que podem causar doenças sérias. Por último, mas super importante, vêm os riscos ergonômicos. Esses são mais silenciosos, sabe? Mas as consequências, nossa, a postura ruim por horas, o mesmo movimento repetido sem parar, o esforço para levantar peso, tudo isso, com o tempo, vira dor crônica, vira lesão. Ok, a gente viu um monte de risco. E agora? Bom, a proteção não é uma sugestão, ela é lei, é obrigatória. Vamos ver então quais são as soluções, os equipamentos e as regras que a NR31 exige para manter todo mundo seguro. E o começo de tudo são os famosos EPIs, Equipamentos de Proteção Individual. O nome já diz tudo, né? São equipamentos que a empresa tem que fornecer de uso obrigatório e que servem como uma barreira para proteger a saúde e a segurança de quem está no batente. E a NR31 não deixa dúvida sobre quais são. A lista é clara: luvas que protegem de cortes, perneiras, botas de segurança, óculos, camisa de manga longa, chapéu que cubra o pescoço e a nuca, protetor solar e, quando tem barulho de máquina, o protetor auricular. E olha, o recado aqui tem que ser reto e direto. Usar IPI não é uma escolha, não é um mas incomoda, é a barreira que existe entre a pessoa e um acidente grave. É, sem exagero nenhum, uma proteção à vida. Mas não é só equipamento, não. A norma também fala de procedimentos. E um deles é essencial: a recomendação de fazer pausas para beber água a cada 30 ou, no máximo, 50 minutos de trabalho. Isso é ainda mais importante nos dias de muito calor. E não é parar de qualquer jeito. A regra diz que a pausa tem que ser na sombra, com acesso a água potável, fresca e em quantidade suficiente para todo mundo. É uma questão de respeitar o limite do corpo humano e dar tempo para ele se recuperar. Tudo isso nos leva a uma conclusão importante: segurança não é só sobre seguir regras ou usar equipamentos. É sobre criar uma cultura de prevenção, onde todo mundo, do chefe ao trabalhador, tem a sua parte da responsabilidade. E essa cultura se apoia em três pilares, basicamente. Primeiro, treinamento, para todo mundo saber o que fazer. Segundo, inspeção, olhar todo dia o local e as ferramentas antes de começar. E terceiro, comunicação.
Viu algo de errado? Avise na hora. E às vezes atitudes bem simples já fazem uma diferença enorme. Por exemplo, a prática de fazer alongamentos antes de começar e também durante o dia. É uma coisinha boba que ajuda a evitar um monte de lesão por esforço repetitivo. No final das contas, a grande mudança de mentalidade é essa: entender que segurança não é perda de tempo, não é burocracia. É simplesmente a garantia de que depois de um dia de trabalho pesado, todo mundo vai poder voltar para casa inteiro, em segurança. E eu queria terminar com uma pergunta para a gente pensar. Cumprir a lei garante a segurança, isso é fato. Mas como a gente pode dar um passo além? Como podemos garantir que essa segurança seja sempre, e em todos os sentidos, um sinônimo de dignidade para quem trabalha no campo?